Nossa Senhora em Simbres, Mensagens e Profecias. No distrito de Simbres, que pertence à cidade de Pesqueira, interior do estado de Pernambuco, chamada região do Agreste, Nossa Senhora apareceu em 6 de agosto de 1936 para duas meninas camponesas, Maria da Luz, com 13 anos, que logo depois no convento veio a se chamar Irmã Adélia, e Maria da Conceição, de 14 para 15 anos. Foram 40 aparições da Santíssima Virgem, que terminaram em 11 de fevereiro de 1937. Elas ocorreram no lugar chamado de Sítio da Guarda, um ambiente muito simples, mas que possui uma atmosfera espiritual acolhedora e de muita paz, segundo os relatos dos peregrinos e até de sacerdotes. Mais de 8 décadas após o primeiro registro, a região antes dominada pelo medo causado por cangaceiros vindos de Alagoas, que eram responsáveis por muitos roubos, assassinatos e demais atrocidades, deu lugar à demonstração de fé. Como iniciaram-se as aparições? As meninas, Maria da Conceição e Maria da Luz, estavam colhendo mamona nas serras de Simbres e conversando sobre o que fariam caso os cangaceiros voltassem. Vale lembrar que era uma época que estavam sendo assolados pelos atos sanguinários do conhecido cangaceiro Lampião e seus comandados. Então, na conversa das meninas, quando questionada por Maria da Conceição, a mais nova Maria da Luz respondeu que Nossa Senhora protegeria as duas. E após dizer isto, um raio de luz cortou o céu de Simbres em pleno dia. Maria da Conceição foi a primeira a ver Nossa Senhora. Em seguida, Maria da Luz também viu. A Virgem estava ao longe, numa espécie de enorme colina de pedra. No início, elas não sabiam de que tratava-se da Virgem Maria. Isto foi se dar somente mais tarde, por causa das constatações. Mas estava lá, a Mãe de Deus, tendo o menino Jesus nos braços. A subida da encosta rochosa por si só já foi um fato extraordinário, devido à variada vegetação de espinheiros e à forte inclinação da colina. Mas elas subiram sem rasgar os vestidos, como consta nos apontamentos oficiais. Quando as meninas perguntaram o nome daquela mulher, ela respondeu: Eu sou a Graça. As videntes também relataram que a bela senhora estava com um lindo menino nos braços. Ao voltar para casa, elas contaram aos pais e eles chegaram a ir até o local, mas não conseguiram ver nada. A história foi espalhada e as meninas, suas famílias e os padres que acreditaram na aparição chegaram a sofrer retaliações na cidade. Por exemplo, eram chamadas de mentirosas e até de feiticeiras. Mas, por outro lado, muitos acreditaram no inocente e puro testemunho das duas meninas videntes e começaram a visitar o local das aparições. Elas foram submetidas a exames psicológicos e declaradas normais pelo médico Dr. Lídio Paraíba. A Igreja Católica também designou que o padre alemão Joseph Kerli investigasse a história e fosse o inquisidor das aparições. As meninas não tinham instrução escolar. Destaco que Maria da Conceição, a primeira que viu Nossa Senhora, era totalmente analfabeta, e Maria da Luz, a mais nova, era semi-analfabeta. Teve um momento nas aparições que as meninas pediram um sinal para Nossa Senhora, a fim de que as pessoas acreditassem nas aparições. E Nossa Senhora respondeu afirmativamente, e começou a sair água de dentro da pedra, como uma fonte, e já fazem mais de 80 anos que esse fenômeno continua. Quando o padre Kerli pediu para as videntes perguntarem a Nossa Senhora para que servia a água, ela respondeu que era para curar quem tivesse fé. De fato, muitas curas já foram testemunhadas e continuam a ocorrer. Nossa Senhora pediu a realização de uma festa religiosa no lugar, que se mantém como tradição local até hoje, sempre no mês de agosto, tendo no dia 31 o ponto alto da celebração, que é quando acredita-se ter sido feito o pedido. Mas vamos ao foco das aparições. Quer dizer, citar alguns relatos importantíssimos que contêm mensagens e profecias deixadas pela Mãe de Deus. Além deste maravilhoso sinal da fonte de água, que permanece como uma assinatura divina das aparições de Nossa Senhora em Simbres, aqui no Brasil, seguem notáveis detalhamentos, registrados pelo padre Kerli, que no começo não acreditava nas aparições, mas foi convencido de maneira incontestável. Veja os motivos
após um teste de vários questionamentos elaborados pelo padre Kerli. Depois de uma dura caminhada investigativa, ele e o frei Estevão Rottiger, seu auxiliar, confiaram no relato das meninas, acreditaram que elas realmente estavam vendo e se comunicando com Nossa Senhora. Ele tentou encontrar algum indício de falsidade por parte das videntes, formulando um questionário de 80 perguntas em alemão e latim. O precavido sacerdote registrou as perguntas feitas e as respostas dadas por Nossa Senhora. O padre Kerli pede às meninas que perguntem à Santíssima Virgem: Dizei quem sois e o que quereis. A esta pergunta a Virgem Maria responde: Sou a Mãe da Graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Entretanto, ao ser questionada sobre quais seriam esses castigos, ela não respondeu, mas fez um sinal com a mão como quem não queria ou não podia dizer. Mas algo marcante ocorre numa das aparições. As meninas disseram que Nossa Senhora tinha sangue escorrendo pelas mãos. Por isso, o sacerdote pediu às meninas que perguntassem: O que significa o sangue que corre das vossas mãos? E Nossa Senhora respondeu: O sangue que inundará o Brasil. Em seguida, o padre pergunta: Virá o comunismo a penetrar no Brasil? E a Senhora das Graças responde: Sim. Virá para Simbres? Nossa Senhora responde: Não. Mas a Mãe de Deus alertou que o comunismo chegará ao Brasil se não rezarem e se não fizerem penitência. E vendo o panorama atual das vertentes políticas, culturais, educacionais, tendo interferência nos valores familiares, morais e pró-vida, como defesa do aborto, por exemplo, começam a crescer, e eventos desagradáveis em países, no caso da América do Sul. Discernindo numa ótica espiritual e profética, notamos claramente que essa advertência materna da Santíssima Virgem é preciso ser levada a sério, para que o relato da visão mística do sangue escorrendo nas mãos de Nossa Senhora não venha a realizar-se. Mais uma prova de que a mensagem de Simbres é atemporal e que adentramos os tempos profetizados, e isso deve nos mover a difundir mais esta aparição para conscientizar o maior número de pessoas de que é preciso rezar mais e fazer penitência. Nossa Senhora também disse em relação ao Brasil que poderemos ter 3 castigos, isto é, 3 profecias punitivas, e igualmente para evitá-las pediu: diga ao povo que reze o rosário e faça penitência. Aqui faço outra observação, que em especial em Fátima e Garabandal, Nossa Senhora advertiu para o perigo do comunismo e suas consequências. Recentemente em Akita, Japão, a estigmatizada irmã Agnes Sasagawa recebeu manifestações depois de muitos anos, e logo neste momento temporal, onde ressaltou a urgência dos mesmos pedidos, que é rezar e fazer penitência. Tudo é muito sintomático, e o quebra-cabeça profético cada vez encaixa-se com maior detalhamento escatológico. Para saber mais a respeito das aparições, o padre Kerli pediu para as videntes perguntarem a Nossa Senhora: quais as devoções que se devem praticar para afastar esses males? A Santíssima Virgem respondeu: ao coração de Jesus e a mim. Mais um pedido expresso do céu e testificando que estas 2 devoções, intimamente ligadas entre si, têm um valor e poder extraordinário, não somente de conversão e salvação pessoal, mas também na salvação de muitas almas e evitar castigos divinos. Observo que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus já existia desde os tempos imemoriais, mas foi somente no século XVII que se tornou mais conhecida, depois que foi ensinada e pedida pelo próprio Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, nas famosas aparições na França. Essa devoção consiste em receber a Santa Comunhão na primeira sexta-feira do mês, por 9 meses seguidos, em estado de graça, para honrar o Sagrado Coração de Jesus e reparar as ofensas, a ingratidão e o abandono com que este é tratado por parte de muitas almas. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é tão antiga quanto a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Entretanto, também se torna mais acentuada depois de 1917, quando aconteceram as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Em 13 de junho daquele ano, a Santíssima Virgem disse à pequena Lúcia: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Essa devoção tinha como finalidade a salvação das almas, a paz no mundo, que estava ameaçado pelo comunismo.
Para praticar essa devoção durante 5 primeiros sábados, 5 meses seguidos, devemos confessar, comungar, rezar o terço e meditar por 15 minutos, um ou mais mistérios do Rosário, e fazer todas essas práticas com a intenção de reparar as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui observo mais uma prova da mensagem atemporal das aparições de Nossa Senhora em Simbres e também o caráter mundial da mesma. Outro fato que vale ressaltar, por sua riqueza espiritual, é que, em meio às análises e estudos do ungido Padre Kerli, o mesmo solicitou por carta ao confessor da grande mística e estigmatizada alemã Teresa Neumann, perguntando se a mística poderia afirmar se as aparições em Simbres eram verdadeiras ou falsas. A resposta que obtém de Teresa é: o que havia de ser dito já foi dito. E isto para o Padre Kerli é agora para nós mais uma prova da veracidade, porque na ocasião o bispo de Pesqueira lhe pede um sinal e Nossa Senhora disse que já tinha dado o suficiente. Em outras palavras, ecoou as palavras da mística Teresa: o que havia de ser dito já foi dito. Vejam este fato: Nossa Senhora fez na época mais um sinal em Simbres, e ele é muito citado nos estudos pormenorizados do Padre Kerli, que é o número 4, gravado nas pedras do local das aparições. E sempre quando o padre pedia para as meninas perguntar o que significava aquele número 4, Nossa Senhora não respondia e apontava para o céu. Mais tarde, segundo o relato da dedicada escritora e pesquisadora Ana Lígia Lira, autor do excelente livro O Diário do Silêncio, que tem o prefácio dos reverendíssimos sacerdotes Padre Paulo Ricardo e Padre Gabriel Vilaverde, ela conta que um amigo judeu sabia, desvendando o significado até então misterioso do número 4, assinalado por Nossa Senhora na Pedra da Gruta das Aparições. Realmente, ele desvendou o significado, é a palavra Deus, não somente em nosso idioma, mas em hebraico também, isto é, no chamado tetragrama hebraico, Javé ou Iavé. Aqui faço uma observação. Com certeza, na minha ótica, Nossa Senhora deixou este sinal que somam as letras que formam a palavra Deus e, na insistência, quando questionada, aponta para cima, para o céu. É para que as pessoas coloquem Deus em primeiro lugar, vivam de fato o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque estamos num mundo moderno onde as pessoas esqueceram-se de que existe Deus, que Ele nos ama infinitamente, e envia Nossa Senhora para tentar nos despertar deste sono de incredulidade. Por fim, o futuro das agraciadas videntes. Logo após as aparições, Maria da Conceição foi forçada pelo pai a se casar, mas foi devolvida pelo marido porque não teria permitido a consumação do casamento. Depois do ocorrido, passou a maior parte da vida vivendo como freira, mesmo se vestindo como uma, e fazendo caridades, mesmo sem ser, pois além de ser pobre, era negra e não tinham negras nos conventos daquela época. Conta Maria das Neves, uma testemunha, uma idosa que atualmente, mas que conviveu por 20 anos com Maria da Luz e que também ouvia dela as histórias da vida de Maria da Conceição. Já Maria da Luz conseguiu alcançar o seu objetivo de ser freira, como um dos pré-requisitos para entrar no convento era saber ler e escrever. O padre Kerli resolveu ajudar e deu aulas para a garota. Quando entrou no convento, passou a chamar-se Irmã Adélia e sempre lutou e trabalhou pelo santuário de Simbres. Além disso, as visões não se resumiram a 1936. Ela viu Nossa Senhora até quando estava prestes a morrer, no hospital. Ela me contava as aparições, mas não gostava muito de perguntas. Eu a visitava todos os dias, no Colégio das Damas, convento onde ela morava. E depois passei a ir 3 vezes por semana, conta a testemunha Maria das Neves. Maria da Conceição foi para o céu em 17 de janeiro de 1999. Morreu como viveu, isto é, muito pobre e também dedicada aos mesmos. Já a irmã Adélia vai para o céu em 13 de outubro de 2013, aniversário da última aparição de Fátima. Inclusive, a irmã Adélia morreu em odor de santidade, e milagres já foram relatados por sua suposta intercessão. Assim como a estudiosa e escritora senhora Ana Lígia, também acho que não somente a irmã Adélia, mas todos os 4 principais envolvidos nessas aparições em Simbres, que são as 2 videntes e os 2 sacerdotes,
foram almas escolhidas por Deus e também possuem este odor de santidade. Sabemos que a Santa Igreja é muito cautelosa e metódica na análise e aprovação final de determinada aparição, bem como seus protagonistas. Mas é importante ressaltar que a Igreja tem um olhar de respeito sobre todo o conteúdo que envolve a magnitude e riqueza espiritual das aparições de Nossa Senhora em Simbres. O bispo aprovou a celebração de missas, os festejos que Nossa Senhora pediu para todo o mês de agosto. Não proibiu a visita de sacerdotes, nem tampouco de peregrinos. E o tempo com certeza definirá favoravelmente com a aprovação total dessas valiosas vindas de Nossa Senhora ocorridas aqui no Brasil. Sem querer antecipar-se ao soberano julgamento da Igreja, mas agora é o tempo, e o mesmo urge para que façamos a nossa parte, cada um segundo seus dons, ministérios e possibilidades, e difundir ao máximo esta aparição da Mãe de Deus em Simbres. Não podemos ficar imóveis a estas que se tornaram urgentes mensagens, que, repito, não somente referem ao nosso país, mas que referem a um apelo mundial de Nossa Mãe Santíssima. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importantíssimo vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.